consagrar no coração da igreja. Quero ser o amor no coração da igreja. Olá, amados irmãos e irmãs, estamos aqui com a graça de Deus, um pouco atrasados, mas para o nosso encontro com o Catecismo, nossa aula 17, sobre os sacramentos, a segunda parte do Catecismo que estamos vendo, e estamos vendo os sacramentos de cura, os dois sacramentos de cura, da penitência e a unção dos enfermos. Vamos tentar terminar hoje a unção dos enfermos. Peço desculpa a vocês, eu estou viajando, estou na casa da minha mãe, então estou gravando aqui na casa da minha mãe. Pode ser que tenha algum ruído, algum animalzinho latindo, fazendo barulho. A gente vai tentar, tá bom? Então vamos começar rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações encheis de amor, nossa fraqueza encorajai, com a força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, amados irmãos, hoje nós vamos ver os efeitos deste sacramento, que está no número 1468. Mas antes a gente vai fazer uma digressãozinha aqui, vamos voltar, falar um pouquinho sobre o ministro e ainda sobre aquilo que a gente só mencionou no último encontro, né? A contrição, a confissão propriamente dos pecados, e a satisfação que está lá no 1451. Vocês podem ler, né? Mas eu quero só mencionar isso para a gente recordar, fazer uma espécie de caminho até ali surgir os efeitos do sacramento. Então a primeira parte mesmo é a contrição, né? Aquilo que se faz antes mesmo de dizer os pecados, né? A contrição precisa acontecer no nosso coração para ter um efeito. O que diz o Catecismo sobre isso? Assim, ó, a contrição vem em primeiro lugar, claro, né? O que consiste? Numa dor da alma e na detestação do pecado cometido, com a resolução de não mais pecar no futuro. Ou seja, um arrependimento. Não é remorso, né, gente? É diferente. Né? Essa contrição e remorso, que é ficar remoendo e não se perdoar. Né? Essa dor por ter ofendido alguém. É como você... Muita gente já experimentou isso, né? Como você faz uma coisa, se lá no momento de emoções muito fortes, e depois você faz uma coisa para quem você ama, de mal, ofende aquela pessoa, e dentro de você fica doendo, né? Eu já vi, assim, pais e mães dizendo, eu tive que dar uns tapas no meu filho, mas depois eu fui chorar no meu quarto, porque eu estou com dor por aquilo que eu fiz. Aqui a dor, você fez uma coisa certa, talvez, né? Mas aqui é um pouquinho diferente, porque eu ofendi alguém que me ama profundamente e eu não precisava ter feito isso, né? Esse é o sentimento, a contrição, né? Mais que sentimento, é uma contrição, né? Diz aqui o Catecismo, no segundo parágrafo. Quando brota do amor de Deus, amado acima de tudo, a contrição é perfeita, né? Contrição de caridade. Esta contrição perdoa as faltas veniais e obtém também o perdão dos pecados mortais, se incluir a firme resolução de recorrer, quando possível, à confissão sacramental. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você está em pecado e vai participar da missa, não poderia comungar.
Então, essa contrição, aí naquele ato penitencial, durante a celebração, tem vários momentos que a gente torna a pedir perdão, e tem a capacidade de nos purificar. Mas, lembra? Mesmo assim, eu tenho que ter o propósito de me confessar depois, né? E depois tem a contrição denominada imperfeita, ou a atrição. Uma atrição vem de atração, né? Também é um dom de Deus, um impulso do Espírito Santo. Nasce da consideração do peso do pecado ou do temor da condenação eterna e de outras penas que ameaçam o pecador, né? É contrição por temor, né? Não é por amor aqui, né? Ainda não é por amor, né? Pode ser até o início, mas é mais por medo, né, de ir para o inferno. Já é o início de uma contrição, mas ainda não é perfeita. A perfeita é feita por amor, por ter ofendido a Deus, né? Aqui tem uma citação no número 1454, que eu acho que vale a pena a gente ler, que está inspirado na carta aos Romanos, né? Diz assim: convém preparar a recepção deste sacramento fazendo um exame de consciência à luz da palavra de Deus, né? É isso, né? Tem os textos que a gente pode ver, por exemplo, ele cita aqui alguns textos, os textos mais adaptados a esse fim devem ser procurados na catequese moral dos evangelhos e das cartas apostólicas, Sermão da Montanha, Ensinamentos dos Apóstolos, né? E assim. E por fim, a segunda, né, coisa é a confissão dos pecados. O que é? Dizer os pecados, né? E aqui, gente, é dizer mesmo, eu fiz isso sem enrolação, sem justificação, Deus sabe, né? Diz assim, ó, que é acusar, eu, por minha culpa, minha tão grande culpa, cometi o pecado, eu sou o culpado. A confissão dos pecados, a acusação, mesmo do ponto de vista simplesmente humano, nos liberta e facilita a nossa reconciliação com os outros. O fato de dizer, isso aqui é psicologia, né? O catecismo está reconhecendo isso. O fato mesmo de dizer o pecado em voz alta, a confessar ele para alguém, mesmo que não seja no sacramento, já ajuda psicologicamente, já é um processo de cura. Vou ler para vocês. A confissão dos pecados, essa acusação, mesmo do ponto de vista simplesmente humano, nos liberta e facilita a nossa reconciliação com os outros. Aqui no sacramento, qual que é a diferença? Vou comparar, por exemplo, você vai num consultório de terapia, psicólogo, você diz, ou numa reunião de algumas anônima, por exemplo, e você partilha aquilo que está dentro de você, já ajuda a libertar. O sacramento vai muito além disso, não é só isso, né? É um começo. Por quê? Porque no sacramento tem uma graça, né? Além disso, existe uma graça maravilhosa que Deus nos liberta. Mas precisa o quê? Precisa dizer, falar. Chega lá, padre, eu não consigo dizer. Então tem que se preparar, pedir a graça de Deus, do Espírito Santo e dizer, né? Às vezes a pessoa traz um papelzinho, quer que o padre leia. Já é alguma coisa você ter escrito, né? O fato de escrever já ajuda. Mas o fato de você dizer, ler, pode ler aquilo. Ó, tem gente que traz um caderninho, lê, escreve tudo que vai dizer para o padre e lê na frente do padre. Não tem porque fica nervoso, vou esquecer. O fato de ler, já de falar em voz alta, já é uma cura. Mas há um acréscimo da graça, né? Diz aqui o catecismo. Pela acusação, o homem encara os pecados dos quais se tornou culpado, assume a responsabilidade deles e assim se abre de novo a Deus e a comunhão da igreja, a fim de tornar possível novo fruto, né? Então, esse esforço de dizer é importante falar, né? Aqui tem uma citação de Santo Agostinho, número 1458, que diz assim: quem confessa os próprios pecados já está agindo em harmonia com Deus. Deus acusa teus pecados. Se tu também os acusas, tu te associas a Deus. O homem e o pecador, não por assim dizer duas realidades, quando ouves falar do homem, foi Deus quem o fez. Quando ouves falar do pecador, foi o próprio homem quem o fez. Destrói o que fizestes para que Deus salve o que ele fez. Quando começa a detestar o que fizestes, é então que tuas boas obras começam, porque acusas tuas más obras.
A confissão das más obras, a confissão das más obras é o começo das boas obras. Contribui para a verdade e assim conseguirás chegar à luz, né? Então isso é importante. Por isso que é importante dizer, né? Pronunciar o próprio pecado, sem medo, né? Só uma pequena comparação. Acho que eu já falei isso em alguma aula, mas se não falei, eu vou falar agora. Existe uma grande diferença entre desculpa e perdão. Desculpar alguém é você dizer que aquela pessoa não tem culpa no que ela fez. Sei lá, né? Um exemplo assim que acho que cai bem. Eu sou meio desastrado, tropeço, empurro alguém e aquela pessoa cai no chão, né? E tal. Aí ela vira para mim, eu viro para ela e digo, me desculpa, eu tropecei. Ela diz, tudo bem, você não foi culpado, foi um acidente, você, né, tropeçou. Ok, então essa é desculpa, não precisa de perdão. E perdão é eu empurrei a pessoa por minha livre, espontânea vontade, depois eu me arrependi, eu fiz isso consciente. E a pessoa diz, eu sei que você é culpado, mas eu te perdoo. Não, tá vendo a diferença? Desculpa é dizer, a pessoa não teve culpa, por isso eu desculpo. No perdão a pessoa teve culpa, é culpada, e eu perdoo. Diante de Deus, todos nós somos culpados de ofender, mas Deus nos perdoa, né? Acho que isso ajuda. Então não precisa, por isso que é preciso acusar. Confissão não é pedir desculpa, né? É a gente ir lá e acusar de algo que eu sou culpado diante de Deus e eu peço perdão. E Deus diz, você é culpado, mas eu te perdoo. E sair livre, né? Tá bom. E, por fim, a satisfação aqui, né? Que é no número 1459, que é bem interessante. Diz assim o catecismo. Muitos tipos de pecados prejudicam o próximo. É preciso fazer o possível para reparar esse mal. Por exemplo, restituir as coisas roubadas, restabelecer a reputação daquele que foi caluniado, ressarcir as ofensas e injúrias e assim por diante. A simples justiça exige isso. Além disso, no entanto, olha só, o pecado fere e enfraquece o próprio pecador, né? Também a pessoa, claro. E também suas relações com Deus e com o próximo. A absolvição tira o pecado, mas não remedia todas as desordens que ele causou, né? Liberta-nos, mas tem as consequências. Então, é preciso, né, fazer essa satisfação. Tudo bem, depois aqui no número 1461, ele fala do ministro deste sacramento. O ministro propriamente é o bispo, né? Daí tem as passagens, né, bíblicas que depois da ressurreição, por exemplo, Jesus diz para os apóstolos, aqueles que vocês perdoarem serão perdoados, aqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Daí o poder de ligar e desligar, né? Existe aqui, tem aqui no número 1463, fala da excomunhão, alguns pecados que geram excomunhão. Mas isso está bem claro, eu vou deixar, né? Não precisa, né, dizer. O que diz aqui também é o importante, né? Que o que é? O sacramento é também um encontro pessoal com o padre, né? Isso é importante, né? Para poder receber dele a absolvição. Eu posso confessar diretamente a Deus? Posso. O que vai faltar daí? Eu disse ali também, né, sobre isso. Vai faltar o quê? A absolvição, né? Eu posso pedir perdão para Deus antes da missa, por exemplo, para poder comungar, aquilo que eu falei, se tem uma verdadeira contrição e peço perdão, Deus perdoa e eu posso, é liberado para mim comungar, né? Estou falando para quem é católico, vai entender. Mas eu tenho que fazer o propósito aqui, de depois disso procurar o sacerdote para me receber a absolvição, porque senão esses pecados não serão absolvidos, né? É Jesus que disse isso, não sou eu, né? Depois tem os efeitos desse sacramento, que eu queria falar um pouquinho sobre para vocês, citando aquele livro do padre Antônio Roio Marim, que eu já citei na última aula para vocês, né? Então, é importante a gente entender uma coisa, né? No sacramento existe uma graça, além dos pecados, né? Às vezes a gente fica muito fixado no pecado.
Claro que isso. Mas aí a pergunta é, se uma pessoa que não tem pecado, fazer uma situação assim, uma pessoa que não cometeu pecado, então ela não pode aproximar-se e receber o sacramento? Claro que pode. Mas como padre, ela não vai dizer os pecados? Ela não tem pecado, mas ela pode dizer os pecados antigos e dizer que ainda está arrependida e ainda dói no coração dela ter feito aquelas faltas. Por quê? Porque tem uma graça ali para ela receber. É aquele encontro, né? Eu costumo dizer que é aquele encontro, abraço misericordioso do pai no filho pródigo, quando o filho pródigo volta para casa. Então a gente sempre pode receber esse abraço, né? Importante a gente entender. A matéria do sacramento da penitência não é o pecado perdoado, é o pecado arrependido. Então, mesmo que esteja perdoado, se eu estou arrependido, eu posso dizer, né? O pecado que não é arrependido, não adianta, né? Esse não vai ter efeito. Então, isso é importante, né? Então, se eu estou arrependido, posso voltar a ser mesmo que não cometi pecado. Não, isso não existe, né? As únicas pessoas que não pecaram nem estão aqui, né? Tá bom? Então, vamos falar de 5 pontos que o padre Antônio Rui Marinhos fala, e depois vocês podem ler, né, essa parte aqui dos efeitos desse sacramento. Ele diz assim: primeiro, existe uma graça especial no sacramento, eu disse, né? Que é o valor extraordinário do sangue redentor de Jesus derramado na cruz. No sacramento, nós somos lavados por esse sangue. Então, podemos procurar sempre. Não é só o fato de se confessar, de dizer os pecados, mas receber essa graça. Então, vou lá, digo os meus pecados e recebo isso. O importante não é o pecado que sai, mas a graça que vem atrás, né, do com preciosíssimo sangue de Cristo, né? Segundo, o sacramento aumenta a graça. O poder extraordinário da absolvição, né? Tem uma graça, né? Uma graça garantida no sacramento, né? Na teologia a gente chama ex opere, né? É uma graça por si que acontece ali, né? Claro que em graus diferentes, então isso é importante, né? Existe uma graça que vai acontecer independente da situação, mas conforme o arrependimento, conforme a abertura de coração, conforme a situação de cada um, essa graça tem graus diferentes. É lógico, um exemplo assim bem besta: se você vai numa cachoeira que está caindo água, leva uma xícara, você enche a xícara. Se você leva um copo, enche o copo. Se você leva um balde, enche o balde, e assim por diante. Se você leva um caminhão-pipa, enche o caminhão-pipa. No sacramento também existe uma graça que você vai receber, né? Você vai ser lavado nesse sangue. Conforme o arrependimento, a contrição mais perfeita, a graça aumenta, né? Ou o grau da graça aumenta, vamos dizer assim. Terceiro, esse sacramento traz o quê? Paz e consolação, né? Disposição para andar no caminho da perfeição. Se a gente não tiver essa paz, não somos consolados por essa graça, consolo do Espírito e essa paz. Por isso que o Padre diz, vai em paz, né? Essa paz que não é a ausência de problemas, mas que é um refazer o nosso interior, né? Traz paz e serenidade. É isso. Nos dá força para continuar caminhando, né? Quarto, recebe luz no caminho, né? Para iluminar nosso caminho, né? Depois da confissão, de confessar, né? Nós podemos o quê? Então, se temos luz, podemos compreender melhor a necessidade, né? Do pecador, né? As ofensas, vendo o quanto Deus teve a misericórdia de nós. Então, a gente começa a enxergar a necessidade de perdoar, né, os outros, né? Por isso, se eu não confesso, eu vou criando uma casca dentro de mim e eu também não vou conseguindo perdoar os outros. Porque a confissão também nos abre para quê? Para o perdão ao outro. Ai, Padre, eu não consigo perdoar, não consigo. Confessa essa sua dificuldade de não perdoar. E pede a Jesus, Senhor, o Senhor me perdoou. Abre meu coração, traz luz para mim compreender isso e dar o perdão, né? Isso ajuda. Bom, mas também é uma graça do sacramento, né? Quarto, né? E quinto, né? Aumenta a força da alma para resistir às tentações.
né? Se a gente não confessa, a gente fica muito mais fragilizado, claro, e cai mais fácil. Por isso que é importante também confessar, né? Então, esse é os efeitos do sacramento, deste sacramento, tá bom? Pois, vamos falar um pouquinho aqui agora, no número 1471, sobre as indulgências, né? O que diz aqui o catecismo? O que é a indulgência? A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoado quanto à culpa. O fiel bem disposto obtém esta remissão em determinadas condições, pela intervenção da Igreja, que como dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações, isto é, dos méritos, de Cristo e dos santos. Então, existe a indulgência é parcial ou plenária, conforme liberar parcial ou totalmente da pena devida pelos pecados. Todos os fiéis podem adquirir indulgências para si mesmo ou aplicá-las aos defuntos. Então, primeira coisa, aqui vai falar das penas do pecado. Então, vou resumir assim, tentar explicar, ver se fica fácil. Por exemplo, existe a pena eterna e a pena temporal. Então, a pena eterna, né, tem o poder de livrar a absolvição, a confissão tem o poder de livrar-nos da pena eterna, da condenação eterna, né? Não da pena temporal, que é os efeitos, né, do mal que a gente causou, né? Então, o pecado causa uma desordem na vida da pessoa, né, do ser da pessoa, né? Então, receber o perdão dos pecados inclui também reparar o mal, né? Isso que é importante. Então, assim, o que acontece na questão das indulgências? Eu posso, os méritos de Cristo, a cruz de Cristo, o sangue de Cristo, né, nos lava do efeito temporal dessas penas, né? Fazer uma digressão histórica talvez nos ajude aqui rapidinho, né? Com poucas palavras vou tentar. Então, no início da igreja existia as pessoas se convertiam ou cometiam pecados gravíssimos, né? Por exemplo, de apostasia, e aí essas pessoas se arrependiam, vinham, se confessavam, existia uma pena, né? Uma penitência que era penitência pública, ela tinha que ficar anos e anos pagando essa penitência pública, né? Aí, por exemplo, tinha uma pessoa que estava sendo martirizada, ia ser morta por causa da fé. E ela conhecia essa pessoa que estava em penitência. Antes de ser morta, ela escrevia para o bispo daquela pessoa uma carta dizendo: olha, eu estou oferecendo o meu sacrifício, né? Eu estou sendo morto, vou ser morto por isso, então o meu sangue derramado, o meu sacrifício, para aliviar a pena dessa pessoa, a penitência dela, né? E aí ela era morta, matavam ela, né? Como mártir, e aí o bispo tirava os méritos dessa pessoa e aplicava e absolvia, né? Acabava com essa pena. Não sei se ajudou. Então isso era a indulgência. Eu quero que essa pessoa seja indultada pelo bispo, né? Isso é indulgência. Então, eu oferecer sacrifícios como indulgência por alguém, ou os méritos de Cristo. Importante a gente entender que para receber indulgências precisa de 3 coisas. Primeiro de tudo, precisa ter a boa intenção de se emendar. A pessoa precisa querer, com o coração sincero, se converter. Pois rezar pelo Papa, né? Comungar e confessar, né? Isso é as condições. Então isso é importante, tá bom, amados irmãos? Sobre as indulgências. Pois aqui o catecismo fala a pena do pecado, né? Na comunhão dos santos, né? Os cristãos que procuram purificar-se de seu pecado e santificar-se com auxílio da graça de Deus, não está só. A vida de cada um dos filhos de Deus se acha unida por admirável vínculo. Então isso quer dizer o quê? Nós somos um corpo, e porque nós somos um corpo, existe uma comunhão. Então, se eu me santifico, eu ajudo a santificar a outra parte do corpo também. Então isso quer dizer, amados, por exemplo, se você vê problemas na igreja, se você vê que a igreja está com dificuldades, tem gente que está estragando a igreja, a melhor coisa que eu posso fazer não é nem criticar,
Não é nem denunciar, isso também pode acontecer. Mas a coisa mais importante, se eu quero salvar a igreja, é eu me santificando. Porque eu me santificando, vivendo a virtude, na comunhão dos santos, eu ajudo aquela pessoa, eu ajudo a igreja a se tornar cada vez mais santa. Então, se eu vejo um padre que caiu, alguma situação, eu rezo e me santifico e ofereço para isso, né? Pois, aqui vai falar como obter as indulgências. E por fim, amados irmãos, né, o número 1480, se você quer saber um pouquinho sobre as indulgências, obter a indulgência de Deus mediante a igreja, pode ler aqui o número 1478. E por fim, a celebração do sacramento da penitência, que é um encontro pessoal com o sacerdote. Você pode ler aqui, está muito claro. Existe a possibilidade, né, da celebração da misericórdia com confissão individual, né, ou absolvição. Sempre a igreja quer dizer, quer nos recomendar a confissão individual, porque é um encontro pessoal com o sacerdote. Mas dá uma possibilidade da absolvição individual, né, que às vezes está sendo banalizada isso, né? Mas aí tem as condições. Se você quer saber como que é as condições, no Código de Direito Canônico, no número 961, vai dizer quando é possível dar a absolvição geral, né? As situações, né? Inclusive a situação pastoral. Não é qualquer situação, tem que ser situação extrema. Tá bom, amados irmãos? Nós cremos, lembrar sempre disso, que eu acho que isso é importante, nós cremos na comunhão dos santos por sermos um só corpo, né? E a santidade dos outros nos influencia, a minha santidade também. Então ficamos por aqui, né? Nos encontramos na próxima vez. Obrigado por nos acompanhar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus abençoe você.